Vejam só, meus caríssimos, caminhoneiros se revoltam e preparam paralisação já para esta semana. Enquanto isso, o preço do combustível dispara no Brasil como nunca e seria menos pior se fosse somente isso, porque, na verdade, já está previsto também aumento da conta de luz. É imposto atrás de imposto, aumento atrás de aumento, e a nossa economia vai para o beleléu, como se diz popularmente. Então, estas e outras informações nós estaremos trazendo agora com os comentários precisos do nosso grande comentarista, professor Carlos Lyron, que já está conosco nesta terça-feira, dia 17 de 3 de 2026. Professor Carlos Lyron, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, boa noite ao nosso público. Joel, boa noite a todos que nos assistem. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muita coisa interessante para a gente conversar hoje aí. Então, prazer enorme estar aqui mais uma vez. Vamos para cima. Olha, você que está chegando por aqui agora, deixe logo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o link desta nossa live e não se esqueça de deixar os comentários. Fazendo isso, você nos ajuda a fazer o nosso conteúdo chegar aí para mais pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Daqui a pouco eu começo a agradecer aqui, citando os nomes dos nossos membros patrocinadores oficiais. Daqui a pouco a gente agradece também o pessoal que colabora com a gente através do nosso Pix, que vai ficar bem aqui embaixo. Hoje, com exclusividade, houve uma mudançazinha aqui na configuração, na coloração aqui, na verdade, tá azul, né? Houve uma mudança bem aqui, daqui a pouco eu faço essas correções para a gente continuar na nossa cor padrão, que é o nosso verde, né? Vamos logo aqui para a nossa primeira pauta, professor Carlos Lyron. Preste atenção no que está acontecendo, que está vindo por aí. Olha só. Greve de caminhoneiros de volta. Caminhoneiros de diferentes regiões do país estão organizando uma possível paralisação nacional nos próximos dias, motivados pelo aumento do preço do diesel e pela insatisfação com medidas do governo consideradas insuficientes para conter a alta de combustível. A mobilização foi discutida em uma reunião realizada em Santos, no litoral paulista, nesta semana. Segundo Wallace Ladim, conhecido como Chorão e presidente da Abrava, há um consenso entre lideranças de vários estados para avançar com o movimento, embora ainda seja necessário cumprir etapas legais e definir uma data oficial. Disse ele, hoje a maioria das lideranças decidiu que vai fazer uma paralisação, mas precisamos seguir um trâmite legal e alinhar isso dentro da legislação. Perfeitamente correto, né? É um movimento, ele é democrático, é um direito do trabalhador, do cidadão brasileiro, mas tem que ser feito dentro da legalidade. Olha aqui, eu trago para vocês, inclusive, repercussão já na mídia tradicional e cresce, inclusive, com isso, a preocupação, né, da nossa população com as consequências de uma greve dessa magnitude, porque a gente já viveu isso lá na altura ali dos anos de 2019. Estamos de volta. 2020. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar. Então, a gente vai ir atrás desse assunto, que é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Estamos de volta. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima... Pois é, né? Então, vai se confirmando essa articulação dessa greve. E aí, um motivo que pesa muito para essa revolta dos caminhoneiros é justamente a alta repentina no preço dos combustíveis, especialmente aí no diesel, né? Subiu
absurdamente aí na última semana. Olha só aqui, para vocês verem o preço absurdo que está chegando o combustível lá em São Paulo. Combustíveis em São Paulo estão subindo os preços dos combustíveis. Larissa Alves, que está acompanhando essa movimentação, está chegando ao vivo e tem informações para a gente. Larissa, minha amiga, bem-vinda, bom dia para você. O preço da gasolina por aí tá quanto, hein? Oi, Lívia, muito bom dia a você, ao Lúcio e a todos. Neste posto de onde eu falo ao vivo agora, que fica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, um preço mais elevado ali da gasolina premium aditivada. Está R$ 8,09. Até dei uma coladinha aqui no painel que aparece do meu lado. A gasolina comum agora, Lívia, R$ 6,79. Este é o preço agora praticado por este posto. Mas passei por vários. Durante a manhã de hoje, aqui na capital paulista, vários postos, inclusive o mesmo que flagramos ontem. Um preço chegando a quase R$ 10 o litro da gasolina premium. R$ 9,99. Passei por ele hoje novamente para entender se este posto ainda estava com este valor, e é exatamente este, R$ 9,99, fica ali na região do Ipiranga, na Ricardo Jafé, também na zona sul de São Paulo. E aí são... Pronto, professor Carlos Lairon, como já se viu, a coisa está ficando impossível, literalmente. Chegará um momento que o cidadão não terá mais condições de abastecer o seu carro, gasolina a R$10. Aqui perto de casa, no posto que eu sempre abasteço, de R$ 5,49, R$ 5,60 por ali assim, de repente passou para R$ 6,49, R$ 6,59. Isso eu estou falando dos postos mais baratos aqui na nossa cidade. Sim. O que explica aí tudo isso, professor Carlos Lairon, esse boom do preço do combustível no Brasil, agora a essas alturas do campeonato? Pois é, Joel. Primeiro, eu queria ver o que é que esse governo vai dizer, né? Porque eu lembro que quando o preço aumentou um pouquinho lá no governo do Bolsonaro, esse presidente que está aí ficou tirando onda, né? Dizendo que tinha como resolver, que era muito fácil, e o Bolsonaro não resolvia porque não queria, né? Então, vamos ver como esse governo vai reagir. O que acontece, na verdade, os preços dos combustíveis são preços globais, né? Então, tudo que acontece no mundo, hoje nós vivemos nesse mundo globalizado, os preços dos commodities variam de acordo com o que está acontecendo na economia global, na economia mundial. É fato que as guerras afetam os preços dos combustíveis. A gente sabe o que aconteceu na semana passada com a guerra no Irã, né? No Oriente Médio. O Irã fechou, né, parte do Estreito de Hormuz, e isso afeta os preços dos combustíveis. Eu acredito que vai ser uma mudança, um fechamento temporário, ele é mais especulativo, isso não tem durabilidade, né? O Irã, com certeza, não vai conseguir levar essa guerra à frente por muito tempo, e as coisas vão voltar ao normal. Então, eu acho que é questão de tempo. Mas, como os preços são globais, as distribuidoras, elas trabalham com especulação. Então, antes do preço se oficializar, elas avançam, né? E foi o que aconteceu, inclusive, com alguns postos e distribuidoras na semana passada, né? Nem estava ainda formalizado, né, esse aumento, mas eles já especularam. É interessante que eles fazem isso quando o preço dos combustíveis aumenta, eles especulam, antecipam o aumento. Porém, quando é para o benefício do consumidor, eles não fazem a mesma coisa, né? Então, não reduzem, não fazem uma redução antecipada. Mas isso é o que está acontecendo globalmente, é o que afeta o preço dos combustíveis. Agora, vamos voltar para o nosso mercado interno. Isso vai afetar o governo, né? Vai afetar o governo, sim, politicamente. A gente precisa ver como o governo vai reagir, né? Se eles vão conseguir prevenir ou evitar essa greve. Os caminhoneiros são uma força, né, muito grande no país, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma força muito grande, eles também usam muitas rodovias para o transporte de cargas, e aqui no Brasil não é diferente. Então, a gente precisa ficar atento, né? Com certeza, isso é coisa séria, não é de brincadeira. Eu tenho certeza que o governo está preocupado, né? Preocupadíssimo. Isso pode derrubar governos, né? Já aconteceu isso no passado, é uma ameaça séria que a gente deve levar a sério.
E com o preço dos combustíveis nas alturas como está, isso afeta toda a cadeia produtiva, né? Vai afetar o preço de tudo. Eu fico aqui me perguntando, será que vai haver vale gasolina também, né? Porque acha que esse governo acha que a solução para tudo é um vale gás, é um auxílio de algum tipo. Será que o governo vai propor algum auxílio, né, para esses caminhoneiros? Então, assim, estamos no início, como a gente viu na matéria, ainda estão avaliando, né? Precisa fazer dentro da legalidade, até mesmo porque a gente já viu o que aconteceu antes, quando os caminhoneiros propuseram uma greve no governo anterior, se eu não me engano. E o STF, né, e os tribunais precisam concordar com isso, não vem aquelas ameaças de multas absurdas. Por isso que o presidente né, da Associação dos Caminhoneiros, a Brava, se eu não me engano, né, falou na questão legal. É preciso, para greve, né, a gente sabe disso, cumprir todos os trâmites legais ali, né, mas vamos continuar observando e ver o que vai acontecer em breve, né? Eu acho que é coisas assim para as próximas semanas, essa semana e a próxima, a gente ficar atento. A reação é em cadeia e com o preço dos combustíveis, né? Como a gente está vendo, vai afetar toda a cadeia produtiva, vai afetar a vida, o bolso de cada cidadão brasileiro. Agora, o Lula, em 2022, quando explodiu ali a guerra da Ucrânia, que o combustível subiu no Brasil, sim, também ele fez um discurso culpando o presidente Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro poderia dar uma canetada e reduzir o preço do combustível, né? Porque, segundo ele, o petróleo ele é produzido aqui no Brasil e não tem nada a ver com dólar, na cabeça dele, né? Uhum. E outra coisa, o combustível no Brasil, assim como tudo que a gente consome aqui, é muito caro por conta da incidência da alta carga tributária, né? Apesar de que me parece que o Lula fez aí uma sinalização de redução de tributos, mas aí não tem aquela contrapartida dos estados, né? O governo federal tirando ali a tributação dele, mas ainda ficando a tributação do estado, isso acaba pesando muito. E no final das contas, essa bomba, ela vai estourar exatamente no colo do cidadão comum, do consumidor, correto, do mais pobre ao mais rico. Mas quem sofre mais com essas consequências é o pobre, porque o rico, o empresário, o caminhoneiro, ele não vai ficar no prejuízo. Sempre esse aumento de valor agregado ao produto, ele acaba transferindo justamente para o consumidor. E isso, certamente, quando pesa no bolso do cidadão, isso gera uma insatisfação natural com o governo. E uma greve ainda mais que paralisa tudo, porque quem carrega a economia do Brasil nos ombros, literalmente, são os caminhoneiros aqui no Brasil. A gente tem poucas ferrovias, né? Se os caminhoneiros, eles não precisam fechar a estrada. Basta que eles se recusem a carregar seus caminhões. Só ficar em casa já é o suficiente para parar o Brasil. Podemos estar prestes, professor, a ver aí uma verdadeira catástrofe na nossa economia que já vai ruim, né? Pois é, Joel. E aí você falou muito bem aí da questão dos tributos, né? Que é um símbolo desse governo, né? O ministro que nós temos aí, né? O ministro o ministro dos impostos, né? O Tachad. Então, esse é um governo, Joel, assim, é triste a situação que a gente vive. Como nós entregamos o país para um grupo de pessoas e não é surpresa, que já tinham sido testadas antes e provaram que não tem resultado, que não sabem governar, que só sabem roubar e gerar impostos, criar impostos novos. Então, assim, nós pegamos um país maravilhoso como o Brasil, rico, e aí falando dos caminhoneiros, realmente são os caminhoneiros que carregam a produção brasileira, né? A gente é muito forte nessa produção do agro, por exemplo, né? E aí você tem um país, minérios e tal. A gente tem um país como o Brasil, com todo o potencial, aí a gente entrega para uma quadrilha, né, de corruptos, pessoas incompetentes, que só pensam em impostos, só pensam em prejudicar o cidadão, prejudicar o trabalhador, inclusive os caminhoneiros, os produtores, né?
por exemplo, eles têm raiva do agro, eles têm raiva de quem trabalha de verdade, né? E só colocam imposto, aumentam impostos todos os dias. Então, assim, todos esses tributos, né, que já fazem o combustível ficar caro, muito caro, e aí você colocou no governo Bolsonaro, quando houve esse ensaio da greve e tal, o preço dos combustíveis subiram por causa da guerra na Ucrânia e tal, o Bolsonaro reduziu os tributos, praticamente zerou todos os tributos federais, né, para realmente baixar o preço. Aí fica realmente a pergunta, e esse governo vai fazer isso? Um governo que só pensa em expandir, em crescer, cobrar mais impostos, né, do trabalhador, sufocar o trabalhador. Será que eles vão fazer isso? Então, assim, eu ainda não vi nenhuma manifestação do governo, estou curioso para saber, vou ficar antenado, ligado para ver como esse governo vai reagir. Mas realmente é isso. Os custos são repassados, né, então eles vão afetar realmente aquele mais necessitado, quem mais precisa da ajuda da economia, e eu nem diria da ajuda do governo, porque governo, para ajudar as pessoas, é só sair do meio. Deixa o povo trabalhar, deixa a economia livre. É só não atrapalhar. Então, assim, que era o que esse governo deveria fazer, ou qualquer governo, né? Sair do meio, deixar as pessoas trabalhar, deixar a economia funcionar livremente, reduzir a corrupção, reduzir impostos, desburocratizar, facilitar, deixar as pessoas comprarem e venderem, e nós teríamos uma economia saudável. Mas realmente vai afetar o bolso do consumidor, daquele mais pobre, daquele que mais precisa. E como eu disse novamente, não do governo, mas da economia. Pois é, professor. E aqui nós temos já alguns vídeos que mostram esses caminhoneiros fazendo já assembleias para tomar essa decisão em conjunto para essa paralisação que já está prevista para acontecer a partir da próxima quinta-feira, né? Depois de amanhã. Caminhoneiros estão reunidos para fazer uma nova greve dos caminhoneiros no Brasil. Preste atenção aqui, olha. O governo só está esperando aparecer uma confusão para aparecer o pai da criança. Essa é a realidade. É assim que funciona, tá bom? Então, eu garanto para vocês. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é a mesma que a minha e a mesma de todos. Vocês querem parar? Então, rapaziada, eu peço a vocês que esperem só a reunião com as cooperativas, associações e Porta e o Guarujá, porque os caras têm trabalho rolando. Vocês têm... O governo só está esperando aparecer. Aqui, parece que nós temos outro vídeo aqui também, que eu queria passar para vocês verem que já é um movimento que está acontecendo em várias partes do Brasil. Não é só em um local, não. É uma insatisfação generalizada nesse momento. Olha só. Caminhoneiros autônomos de Itajaí e região aprovaram em assembleia nesta terça-feira, 17, adesão à paralisação nacional da categoria. A greve começa às 18 horas de quarta-feira. Aqui já estão falando em quarta-feira à noite, amanhã à noite, portanto. Na hora de nós criar vergonha na cara. Nós estamos esperando mais o quê? É o momento? Passou do momento, tá na hora de nós criar vergonha na cara. E que a gente, homem, pelo menos, para mostrar para os nossos filhos. Nós temos coragem. Nós temos coragem. Nós não temos aqui para bonito. Nós temos aqui para brigar pelo nosso filho. Para dar uma faculdade, para ele não sofrer o que nós estamos sofrendo. Porque se não passar frente, nós estamos sofrendo, vamos embora. Vamos embora. E quem não está querendo trabalhar como motorista, vai para casa, vai seguir outra profissão. Agora, nós temos que se mobilizar. Se nós queremos um bom trabalho, um bom frete, e parar com essa viadice, se o frete é 500, outro filho da puta vai para 300, vamos parar com isso. A hora que a gente desculpe, toca a mão na cara desse filho da puta. Que isso é um caga-frete. E essa hora ele tem que ser feito. Então a gente está na hora de nós essa porra, assumir essa frente e uma andorinha, senhora Fabião. Se cada um de nós trazer mais um, nem que seja pela orelha, vai para frente, por 19, a coisa começa a mudar e começa a respeitar nós. Porque uma porra do superintendente que tem ali, gasta milhões e milhões com viagem, com essa reca que está ali dentro do ponto de administração do PT, é vice-prefeito, é vice-deputado, é vice-filha da puta que seja, e não tem um banheiro sequer, o motorista deixa quieto. Porra, o motorista tem que passar a mão e ir embora, cara. É uma vergonha. Precisa trabalhar, precisa. Mas tem que primeiro ter vergonha na cara, pô. Parar de ser humilhado. Nós temos um barba na cara, nós temos que correr isso, pô. Para. A força do país está na nossa mão, pô. É isso? Até hoje falo demais, mas acho que passa por banda aí. O Léo vai falar agora.
Então, você vê que os caminhoneiros estão realmente muito insatisfeitos, eu diria que até revoltados e realmente com razão. Vamos ver, portanto, aí, professor, se vai haver aí realmente uma grande adesão. Se houver uma grande adesão, inevitavelmente o Brasil vai parar. Joel, tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim, né? Você vê as manifestações, né? As movimentações, e eles estão se organizando para fazer de forma legal, para não ter problemas na justiça, aquelas multas milionárias absurdas, né? Que a gente viu antes. Agora, eu fiquei lembrando, né? Vendo essas matérias que esse presidente que está aí, como ele reage aos problemas. Você lembra que é típico, é tradição dele, e ele inclusive dá aula sobre isso, sempre que tiver um problema, sempre que acontecer algum problema, qual é a resposta desse governo? Escrevam aí nos comentários. Como é que esse presidente recomenda que as pessoas devam responder? Ele próprio faz isso. Encontre um culpado. O caminhoneiro lá estava falando, né? Quem é o pai da criança, né? O governo está aguardando. E esse governo é o símbolo desse governo, né? Desse presidente que está aí. É assim que ele encara os problemas. Nunca é problema dele, ele nunca viu, não sabe o que aconteceu. Todo problema que acontece, ele está lá no meio. Ele aparece na cena, no centro da cena. Mas, por alguma razão, foi tudo coincidência, ele só estava passando lá por acaso, né? Então, assim, já que esse governo encontra um culpado, vamos aguardar quem vai ser, né? Porque nunca assume a responsabilidade. É sempre culpa de alguém, né? De outrem. Pois é, né? A turma do PT sendo PT, né? Sendo esquerdista, como sempre. Sim. Agora, professor, parece que a gente vive numa verdadeira bola de neve, porque o governo está tentando também prejudicar os trabalhadores autônomos dos serviços por aplicativo, né? O pessoal que trabalha no Uber, o pessoal que trabalha de moto entrega, e esse pessoal também está ameaçando somar forças com os caminhoneiros. Então, o que já poderia ser visto assim como ruim para o Brasil pode se tornar bem pior dessa vez. E mais um terceiro elemento que se soma a tudo isso, professor. Sabe por quê? Vem mais aumento agora, desta vez, da conta de luz para o cidadão brasileiro. Olha, vai chegar um momento que o cidadão não vai mais tolerar tanto abuso. É imposto atrás de imposto. O cidadão não consegue mais sobreviver nesse país, porque tudo que faz é para pagar imposto. O Flávio Bolsonaro, inclusive, posta aqui, olha, mais 4 anos de Lula e ele lança o apagão para todos. PT nunca mais. O Brasil precisa se libertar disso. Olha só. Lula deixa o Brasil no escuro. Conta de luz deve subir 8% em 2026. Desde o ano passado, publicamos um relatório chamado Infotarifas, e para 2026, a nossa previsão é que as tarifas de energia elétrica cresçam, em média, 8%. Esse número ele é maior do que o IPCA e maior do que o IGPM. É, de fato, um número que preocupa. Há algumas iniciativas para minimizar esse impacto. Por exemplo, eu cito a repactuação da UBP, que foi aprovada na Lei 15.269, que vai beneficiar os consumidores atingidos pela área da Sudã e Sudene, basicamente Nordeste e Norte do Brasil. E temos que continuar trabalhando com o governo, com o Congresso, outras iniciativas nesse sentido. Aquele que dizia ser o pai dos pobres, né? O governo preocupado com os pobres, me parece que está saindo totalmente diferente daquilo que prega, né, professor? Pois é, Joel. Realmente, olha, eu acho uma hipocrisia absurda, Joel, essa coisa desse governo de falar que gosta de pobre, né? Que gosta de pobre. É uma hipocrisia, porque é uma forma de enganar as pessoas. Eu entendo que eles realmente gostam de pobre. Só que eles falam isso, quando eles falam que gostam de pobre, eles querem passar a ideia para o pobre de que eles querem resolver o problema dos pobres.
Só que eles gostam de pobres na pobreza, manter na pobreza. Então é uma hipocrisia. Eu, por exemplo, eu quero ver as pessoas livres, trabalhando, ganhando seu próprio dinheiro dignamente, sendo livres, para elas votarem em quem elas quiserem. Elas não precisam votar num governo X, porque o governo é assistencialista, dá programas sociais, promove programas sociais. Elas têm que votar porque vê aquele governo competente, e é isso que nós precisaríamos no Brasil. Um governo competente, que reduz impostos, que reduz o tamanho do Estado, que desburocratiza, que incentiva o empreendedorismo, que reduz a corrupção, que combate a corrupção. Um governo que não quer ficar no poder para sempre. Um governo que só precisa fazer o essencial, os serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais? Saúde, educação, moradia, saneamento básico e segurança pública. Essas são as funções do governo, do executivo. O restante deixa que a economia resolve, você só precisa regular ali, ficar, fiscalizar, ter certeza que está tudo funcionando, perfeitamente, que existe justiça, que ninguém está levando vantagem, que está sendo justo, equilibrado essa relação. Mas esse governo não, pelo contrário, ele só pensa em arrebentar com o Estado, arrebentar com as pessoas, destruir a economia, desde que eles fiquem no poder para sempre. É isso que importa. E aí você acrescentou, Joel, além dos caminhoneiros, esses agravantes, os motoristas de aplicativos, que também vêm sendo taxados, eles querem regular isso aí, controlar para que o motorista não tenha liberdade, e aí é mais imposto para o governo. Eles querem sindicalizar esse pessoal. Joel, tudo que tem sindicato pelo meio não funciona. E assim, eu faço aqui uma ressalva para os caminhoneiros que eles se organizam aí, tem suas associações, seus sindicatos, mas assim, sindicato normalmente tem uma função de fazer militância política, servem só para isso, pelo menos, principalmente os da esquerda. É só para atrapalhar. Eles não ajudam, não protegem realmente o trabalhador. E aí você, além dos motoristas de aplicativo, você tem os de entregas, deliveries, o pessoal do iFood, que faz as deliveries, as entregas. Você viu que o Guilherme Boulos propôs, acho que voltou atrás depois, um absurdo. Imagine que você vai lá comprar uma coxinha, pedir uma comida através do iFood que custe R$15. Aí você teria que obrigatoriamente pagar uma taxa fixa de 10 já para entrega, só para fechar a venda ali. Mais 10 de entrega, R$2,50, se eu não me engano, por quilômetro rodado. Por quilômetro rodado. Então, se você anda ali, sei lá, botar 4 quilômetros, R$10, mais 10 da taxa fixa, 20, a coxinha vai sair por 35. Resultado, esse dinheiro eles querem que vá para o governo, não é para o trabalhador, não é garantia para o trabalhador, isso vai para sindicatos, que aí a gente já sabe o que acontece com esses sindicatos, a gente viu agora o que está acontecendo aí, os roubos do INSS, foram vários sindicatos aí envolvidos. Então, aquela pessoa, o dono da lanchonete, do restaurante, vai deixar de vender, o motorista de aplicativo, o entregador, vai deixar de entregar, o cidadão, o consumidor, vai deixar de consumir e todo mundo perde. Ou seja, esse pessoal não tem noção. Eu fico indignado, Joel, como foi que nós chegamos a esse ponto de ser governados, de deixar o Brasil ser tomado de assalto pelo que pior tem dentro da nossa sociedade, Joel. Olha quem está no comando do país, tantas pessoas boas, qualificadas nesse país, olha quem está no comando, no centro do poder, com todo respeito, com toda modéstia, o pior que temos na nossa sociedade. Então, esse governo só pensa em arrebentar com o trabalhador, com o cidadão, imposto, roubalheira escancarada, e aí, infelizmente, um conluio aparelhou o país inteiro, um conluio entre todos os poderes, a corrupção generalizada no executivo, no legislativo e no judiciário, Joel. É um absurdo como nós chegamos a esse ponto. Agora, professor, existe um problema aí, acho que até cognitivo, da turma da esquerda, porque
se existe uma exploração desses trabalhadores que trabalham por aplicativos, né? Se essas empresas exploram esses trabalhadores, não dão uma remuneração digna para eles, numa economia liberal, qual é o remédio para isso? Pois é. No meu entendimento, o remédio seria você desburocratizar esse setor para que aparecessem outras empresas que dessem mais condições para esses trabalhadores. Naturalmente, eles iriam migrar para essa outra empresa, né, onde eles poderiam receber ali uma porcentagem maior do serviço prestado, e a tal da teoria da mão invisível, né, que vai conduzindo a economia ali sem necessariamente haver essa intervenção do Estado. E outra coisa que ninguém olha também é a carga tributária que essas empresas já pagam hoje para o governo. Eu vejo o pessoal falar de uma coisa de regulamentação como se não houvesse regra nenhuma, como se fosse um vale-tudo no mercado. E não é assim hoje no país. Todas essas empresas pagam seus tributos, né? Vai lá um Uber da vida, vai lá, sei lá, não sei desses outros aí de entrega de alimentos, todos eles já pagam uma alta carga tributária. E hoje, até o entregador mesmo, se ele tiver ali a inteligência, né, trabalhar por conta própria, ele pode pagar a sua taxinha lá do INSS para ter ali aquelas garantias, também o governo já está arrecadando imposto. Portanto, ou é uma burrice muito grande da turma do desgoverno, ou então é uma coisa proposital para tentar destruir, arrebentar com a economia. Joel, eu vi um meme recentemente, muito provavelmente você deve ter visto, várias das pessoas que nos assistem aqui também devem ter visto. Você quer, né, que é assim, você quer mandar alguém se for no Brasil, né? É só falar para ele ser empresário. É uma carga tributária absurda, é um desastre, é humilhante, porque você quer gerar emprego, renda, você quer, né, produzir alguma coisa, você quer desenvolver uma tecnologia, você quer empregar as pessoas e você é maltratado, a sociedade, a mídia, toda aparelhada, né? E esse governo que está aí desde os anos 60, esse pessoal, Joel, prejudica o Brasil desde os anos 60, são as mesmas pessoas, com essa mentalidade retrógrada, de atraso, querendo implantar uma ditadura comunista no Brasil. E eles vêm criando essa mentalidade, fizeram isso, né, através do gramicismo nas escolas, aparelhando, destruindo a mente dos nossos jovens para acreditar nessa piada, né, numa coisa que não funciona. Então, assim, você quer ver a medida de uma economia, o resultado de um país, né, se funciona, é ver a quantidade de pessoas que estão entrando naquele país ou que estão saindo. Então, você deu um exemplo aí da mão invisível. Eu morei 11 anos nos Estados Unidos, falo por causa, com conhecimento de causa. Trabalhei na economia americana 11 anos. Joel, você não está satisfeito com a sua... A relação é empregador-empregado, trabalhador-empresário. Você chega lá, está lá todas as empresas, você passa em vários lugares, está lá a placa na porta. Emprega-se, 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 né? E aí você vai lá, entrega seu currículo, é chamado, faz uma entrevista, é empregado imediatamente, começa a trabalhar. Alguns lugares você trabalha por hora, bate o ponto, né? Aí volta para aquele negócio da escala 6x1. Meu amigo, você quer trabalhar só 3 horas por dia? Vai lá, bate o ponto, trabalha suas 3 horas, recebe por 3 horas. Você quer trabalhar 20 horas, 18? Vai lá, trabalha 18, recebe por 18. Então, assim, a economia livre, o governo não atrapalha, e essa relação entre empregador e empregado. Você não está satisfeito com o salário, o salário não está bom, você vai trabalhar em outra empresa do lado. É livre. E aí você vê a maior economia do mundo funciona assim. Milhões de pessoas se arriscando, vão para lá a pé. Tem gente que sai da Venezuela a pé, pelos Andes, passa pelo México, Honduras, né, e vai subindo para entrar lá ilegalmente para trabalhar. Agora eu te pergunto, com exceção dos venezuelanos, que é umas, né, mas agora vai mudar, vão voltar. Quantas... Ficou mudo. Você vê uma série de pessoas... desmudei aqui, eu toquei sem querer. Você vê pessoas de outros países querendo migrar para o Brasil, entrar no Brasil, porque aqui a economia está boa, porque aqui tem empregos.
Não tem. Então, assim, resultado, não funciona do jeito que esse governo está fazendo. Nós precisamos nos livrar dessas pessoas. Essas pessoas têm atrapalhado o Brasil já por muito tempo. Já deu, já chega. Chega de PT, é perda total. Não dá mais. É verdade. Hoje em dia tem pesquisas aí apontando que os jovens, né? Hoje eles não querem trabalhar de carteira assinada. O jovem de hoje, ele quer empreender, ou se ele for trabalhar, ele quer trabalhar nessas empresas que te dão essa total liberdade, né? Porque aí você faz o seu horário. Poxa, eu quero trabalhar de manhã para meio-dia. Beleza, cumpri ali minha meta, estou tranquilo, não preciso mais disso, eu vou estudar, vou fazer outra coisa. Eu acho fantástico esse sistema dos Estados Unidos, né? Porque você não prende o patrão, né? Que fica praticamente refém hoje de muitos trabalhadores que são mal intencionados, já entram com a intenção justamente de prejudicar o patrão, e se torna fácil para você empreender, né? Você abre um negócio com muita facilidade, você contrata com facilidade, a pessoa pode mudar de emprego com muita facilidade. Creio que esse é um dos fatores que explica aí o pleno emprego que existe nos Estados Unidos e o nosso atraso aqui no Brasil, como você muito bem frisou, né? Nós temos a nossa CLT com uma série de garantias para o empregado, mas você não vê um norte-americano vindo doido dos Estados Unidos, não, eu vou para o Brasil porque lá eu vou ter as garantias da CLT. Não, é o brasileiro que abre mão disso para ir aos Estados Unidos, onde não existe nenhuma dessas garantias legais, assim, absurdas como nós temos hoje no Brasil, né? Exatamente, Joel. As nossas leis trabalhistas são ridículas. Elas copiaram um modelo francês, que a França não é exemplo para ninguém, com todo respeito. A gente sabe o que a França está passando, muitas dificuldades na Europa, com problemas migratórios, né? Porque com as colônias, né? A França, e assim, diga-se de passagem, todo país que foi colonizado pela França, dê uma olhada nos resultados, né? Vocês que estão aí nos acompanhando, façam uma pesquisa, né? Vocês já sabem, todo mundo já sabe. Todos os países que foram colonizados pela França, com exceção do Canadá, que é só uma partezinha, são um desastre na economia, sucateados. E aí as pessoas ganham o direito de serem, né, repatriados, né, irem para Paris, para a França e tal, e eles vivem um desastre lá, problemas seríssimos, com miséria, com pobreza, mesmo na Europa, né? Sendo um país da Europa. Então, assim, a França não é exemplo para ninguém, não é um modelo de leis trabalhistas que nós deveríamos copiar, e nem as leis europeias, de modo geral, porque, assim, a Europa é o mundo antigo, né? Como a gente dizia, né? Lá, é o velho mundo. Nós aqui somos o novo mundo, outra, né? Somos diferentes, não dá para comparar. Eles têm já uma tradição, uma história, outro nível de educação, então não dá para copiar muita coisa da Europa, né? A gente precisaria realmente desenvolver de uma forma própria aqui, mas copiando, sim, claro, aquilo que funciona. E o melhor exemplo de resultado econômico do que funciona na economia é o exemplo dos Estados Unidos. Quer copiar algo que funciona, copia os Estados Unidos. Quer desenvolver, quer crescer, eu dei esse exemplo em outras lives que a gente fez, em outros momentos. Todo mundo que se alinha com os Estados Unidos cresce, desenvolve, fica rico e cria vergonha na cara, né? Porque assim, Joel, você olhar, eu costumo dar esse exemplo, olha os países mais desenvolvidos depois da Segunda Guerra Mundial, foram aqueles mesmos que foram devastados na Segunda Guerra, Alemanha e Japão. Os Estados colaram nos Estados Unidos, os Estados Unidos foram lá, reconstruíram, desenvolveram. Essas são as duas nações mais ricas, mais prósperas depois dos Estados Unidos. E o Brasil hoje fica querendo fazer parceria com China, com Rússia, com Irã, com Venezuela, com Cuba, ao invés de fazer parcerias com quem realmente, né, agrega, né, ajuda a desenvolver o país, com quem realmente tem um exemplo, né, para dar, vamos dizer assim, como a gente tem visto aí com a economia, né? Esse exemplo de, olha a quantidade de pessoas querendo ir para os Estados Unidos, olha a quantidade de pessoas querendo vir dos Estados Unidos para o Brasil em busca de emprego. Não tem. Né? Realmente. A esquerda, na realidade, é um exemplo
que não se deve copiar em lugar nenhum do mundo. É sempre uma fórmula de empobrecimento da população, criando o caos para depois vender a solução. Olha só aqui, professor, o exemplo perfeito de como é que funciona a mentalidade de um esquerdista. Em vez da picanha barata, prometida por Lula em 2022, o que nós temos hoje? Aumento de preços e queda do consumo de carnes. O cara que prometeu picanha e cervejinha para o pobre em 2022, agora em 2026, entrega o pobre comendo menos carne vermelha, justamente porque o preço da carne está alto e a condição econômica do trabalhador ela está minguando. Ou seja, o que o trabalhador recebe hoje vale menos do que 2022, o produtor de carne está produzindo menos, e aí entra aquela lei da oferta e da demanda, né? Menos produto no mercado, muita gente interessada naquele produto, lógico que ele vai aumentar o seu valor. Estimativas apontam para o ano mais fraco no mercado doméstico, enquanto o exterior segue aquecido, né? O Brasil sempre atrasado. Ainda em setembro de 2025, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou um relatório apontando para uma provável queda no consumo de carne bovina no Brasil em 2026. A queda em abates e a demanda internacional tem pressionado os preços do alimento de modo que consumidores brasileiros buscam alternativas acessíveis. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne estima que o consumo doméstico de carne bovina deve ficar em 7,6 milhões de toneladas neste ano, uma queda de quase, olha só, professor, 6% em relação ao recorde registrado em 2024. Olha, o Brasil parece que caminha com aquela marcha de caranguejo, né? Sempre andando para trás, enquanto o restante dos países estão decolando, como eu fico olhando sempre o exemplo da Argentina, né? Quem era o Brasil em 2022 com Bolsonaro, o que é o Brasil hoje e o que era a Argentina lá atrás com o Néstor Kirchner, né? Os herdeiros dele, o grupo do Lula, né? Esqueci até acho que era González, foi o mais recente. Era alguma coisa assim, era do grupo lá era do grupo lá dos peronistas. Né? Exatamente. O grupo do Lula, grupo do Foro de São Paulo, com uma economia socialista, a Argentina no fundo do buraco. Aí você pega 2 anos de Javier Milei, uma recuperação gigante. Então, eu fico imaginando, né? Hoje a gente dando essas notícias péssimas na nossa economia. Se fosse o presidente Bolsonaro ainda hoje na cadeira da presidência e o Paulo Guedes no Ministério da Economia, imagine o que esses dois estariam fazendo em parceria com os Estados Unidos. Nós estaríamos voando, Joel. Né? Se nós tivéssemos continuado nessa sequência, a gente estaria voando, o Brasil estaria disparado, uma economia brilhante. Né? Eu acho que nós estaríamos aí, sei lá, 6ª maior economia do planeta, por aí. A gente estaria disparado. É muito triste. É aquilo que eu venho colocando, eu não entendo. É por isso que eles querem manter a nossa população analfabeta, pobre, miserável, né? Sem pensar. Você vê, né, o que eu nem gosto de falar o nome, né? O Luizinho Lalau de 9 dedos, né? Aquela pessoa que ganha R$5.000, né? Ou 2, 3 salários mínimos, já não querem mais votar na gente, né? Aquele discurso dele. Então, assim, ele não quer que as pessoas se desenvolvam, porque se desenvolverem, se ganharem dinheiro, elas vão se tornar livres, e se tornando livres não vão mais votar neles. Olha a maldade, o nível de maldade dessas pessoas. Joel, se eu fosse presidente, ou se eu tivesse lá meu partido e tal, eu iria ficar torcendo para as pessoas não precisarem de mim. Eu queria que o meu povo ficassem livres para não precisar de governo, do meu governo, né? Para eu
fazer aquelas coisas essenciais, necessárias lá, simplesmente burocráticas, que eram necessárias, mas as pessoas livres. É assim, Joel. Uma das coisas que mais me surpreendeu, por exemplo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi perceber isso. A diferença entre o que é público e é privado. A gente vê os Estados Unidos, essa guerra lá, eu digo a guerra entre os dois partidos, a polarização entre republicanos e democratas, né? Como a gente viu, né? Eles lá perseguindo o Trump, a mídia, o mesmo problema que a gente vê aqui no Brasil. Mas, Joel, não é que eles dependam do governo. As pessoas não dependem do governo. Aquelas políticas deles, aquela preocupação que eles têm com o governo, com eleger os democratas ou eleger os republicanos, e a polarização é por causa de outros valores. É questão de aborto, né? É questão, sei lá, de drogas, combate às drogas, tem a ver um pouquinho com essa questão da redução de imposto, tem a ver com os programas sociais, tem a ver com as guerras externas, né? Mas, assim, o povo não depende do governo lá. A economia é privada. Aqui no Brasil, a gente não consegue diferenciar o que é público do que é privado. A gente vive ainda no patrimonialismo, é um modelo patrimonialista. Se você me permita, Joel, só para explicar assim para a nossa audiência, a gestão pública no mundo, ela se desenvolveu, ela passou por 3 estilos, 3 modelos de gestão. O primeiro é o modelo assistencialista, patrimonialista, que é um modelo assistencialista. Como é que é esse modelo patrimonialista? É aquele modelo antigo, onde o rei é praticamente dono de tudo, das terras, dono do governo, das propriedades, dono da economia, dono da riqueza. Então, é um modelo patrimonialista. E aí, isso foi evoluindo, né? É o que nós temos ainda em muitos lugares do mundo. Depois, nós desenvolvemos um modelo burocrático. A burocracia. O que é a burocracia? Né? Dos burôs. Burô são as cadeiras, os desks, as mesas, que era para botar mais burocratas, pessoas, para evitar a corrupção, porque o modelo patrimonialista é corrupto, né? Não existia diferença entre público e privado. Então, a solução foi a burocracia, né? Para prevenir, evitar a corrupção. Então, você ia agora ter checks and balances, passar por várias cadeiras diferentes, né? Para fiscalizar e evitar a corrupção. Só que a burocracia, ela trava, ela burocratiza, dificulta. Para você comprar uma caneta hoje no setor público é um absurdo, é uma demora. Eu trabalhei no setor público, na área administrativa, você tem que licitar, leva um tempão e você não resolve as coisas com rapidez como você resolveria no setor privado. E agora, hoje, atualmente, nós estamos vivendo um terceiro modelo de gestão pública, que é a gestão pública mais parecida com o negócio. É o modelo gerencial. Por isso que você viu lá o Pablo Marçal falando de gerencialismo, né? É um modelo gerencial, é a gestão pública parecida com o negócio, com empresa. Você tem que gerenciar a empresa pública, o governo, mais parecido com a empresa pública. Inclusive, pode até dar lucro. Não tem nenhuma maldade nisso e distribuir o lucro entre as pessoas, entre os cidadãos. Mas o que a gente vê nesse governo e no Brasil, Joel, nós ainda estamos no modelo antiquado, atrasado do século XVII, patrimonialista, onde as pessoas acham que eles são donos do governo. Quem está aí no poder acha que é dono. Eles querem nos tutelar a educação, tutelar tudo. Eles acham que tem que levar as pessoas nas costas, que eles são os donos e eles têm que nos assistir. Não é isso. Eles têm que sair do meio, deixar de atrapalhar, prestar somente os serviços essenciais. Você reduz os custos, você dá liberdade para as pessoas, a economia funciona livremente, né? O governo sai do meio e fica todo mundo feliz, você se desenvolve. Então, assim, é o que um Paulo Guedes desse gostaria de ver acontecer, é o que o Milei quer fazer na Argentina, essa liberdade econômica, e o país vai se desenvolver. Então, o Brasil precisa disso, nós precisamos nos livrar desse governo que está aí. Essas pessoas são incompetentes, eles não sabem gerenciar o governo, eles só querem estar no poder para sempre, postos e ferrar com o cidadão brasileiro. Pois é, né? E a picanha ficou mesmo só na promessa, mas fica a lição, né, para o cidadão brasileiro. Não acredite se tá caro, mais não compra. nas promessas. Oi? Se tá caro, não compre, não foi, Joel? Isso?
Agora o pessoal está falando da gasolina. Se está caro, não use a gasolina. Estão falando isso. Vá a pés, né? Vá a pés, vai correndo. É a recomendação do Lula. É isso que um sujeito dessa mentalidade entrega para a população. Promessa, mentira, mas o que me deixa feliz, professor, é que hoje todo mundo tem isso aqui, ó. Hoje todo mundo tem celular. Antigamente, esse horário, estava todo mundo ligado na Globo, assistindo novela, assistindo filme. Hoje, nós estamos aqui, olha, com mais de 400 pessoas ao vivo, em cima de 23 horas e 22 minutos. Olha a mudança que está acontecendo no país. As pessoas estão procurando comunicação alternativa para não serem mais massa de manobra desses veículos que se acostumaram a receberem rios de dinheiro para propagar a ideologia do desgoverno. As pessoas abriram os olhos. É por isso que eu tenho esperança de que o povo brasileiro não vai mais cair na mentira desse ladrão cachaceiro que só quer destruir com o que ainda resta. Porque o senhor já viu uma das ideólogas do PT aqui no Brasil, que é a filósofa, entre aspas, Marilena Chauí. Ela disse num discurso, né, que a praga, o câncer do Brasil é a classe média, né? Para você ver como a mulher é tão idiota, porque ela é professora da USP, né? O professor da USP deve ganhar lá seus 30 mil reais. 30 mil reais é o cara que é de classe média, média alta, né? Hoje no Brasil. Então, ela disse que a classe média é uma desgraça, mas ela mesma é classe média. Então, Lula é uma desgraça, né? Porque Lula é rico. Lula é mais do que classe média. Os ministros, o pessoal do PT hoje em dia, você não vai dizer que tem um petista que é pobre, né? Tá todo mundo vivendo no luxo. Mas é essa mentalidade atrasada desse povo, né? Que acha que a riqueza é como se fosse um determinado bolo que não cresce nem diminui. Então, existe gente que está com uma fatia maior e outro com uma fatia menor, eles acreditam que é dividindo tudo da mesma quantia para todo mundo que você vai resolver os problemas do mundo. E a economia não é desse jeito. A economia é um elemento dinâmico, né? Que ela vai aumentando, ela vai diminuindo, dependendo da capacidade criativa de cada indivíduo. As nossas ações, com o nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa inteligência, com a nossa força, do nosso braço, nós somos capazes de produzir riqueza e gerar coisa que ninguém nunca produziu. A gente não precisa explorar o outro. Não é necessariamente essa lógica dele de que o cara é rico porque ele explorou o outro que ficou pobre. É uma mentalidade muito burra, muito atrasada, que eu acredito, né? A gente trabalha com jovens, não sei a sua experiência, mas a minha experiência eu vejo muito jovem hoje em dia pensando já com essa mentalidade fora dessa caixinha da esquerda até os anos 90, 80, 2000. Está mudando, Joel, realmente. Os jovens estão mudando, graças a Deus, né? Coisas boas aí estão acontecendo. Eu acho que esse governo está chegando ao fim, né? As eleições de outubro vão dar um basta nesse governo. Eles ficaram velhos, não renovaram, perderam o tato, né? O contato com os jovens, né? Com essas novas gerações. Então, como você colocou, eles não vão mais cair nesses golpes. E realmente a mídia de verdade, a imprensa verdadeira é essa, Joel. Graças a Deus é a imprensa moderna. Essa é a verdadeira imprensa que é honesta, que é sincera, que fala com o coração, né, que consegue se comunicar com as pessoas de verdade, com o cidadão trabalhador de verdade. Aqui não tem mentira, não tem malandragem, não tem convencimento. A gente está, né, discutindo fatos, usando as nossas experiências, né, a nossa tanto experiência profissional como acadêmica, para, né, mostrar fatos. A gente, como professor, né, sabe disso, a importância, né, de colocar, quando a gente toma um posicionamento, não é um posicionamento ideológico, é um posicionamento embasado em fatos, né, das experiências, do que a gente sabe que funciona. Então, assim, é bom ver isso, que eu estou também esperançoso, assim como você, que essa juventude está mudando, né? Graças a Deus, esse governo não passa desse ano. Como eu disse, eles não se renovam, não tem jovens lá com eles, não tem espaço para os jovens, é um governo atrasado, retrógrado, liderado por uma pessoa que é analógica, né? Como as pessoas colocam, né? É analógica, que está vivendo ainda no século XVII, atrasado, não está antenado com a nova realidade, com o mundo real, tecnológico que a gente vive.
que não tem noção de economia, de como funciona a economia, né? Então, né, a gente tem que estar otimista, eu estou otimista, né? Apesar dos pesares, né? Que vai haver mudança, mas assim, eu fico muito triste, por outro lado, com o desastre, né? Como a gente chegou ao nível de deixar essas pessoas tão incompetentes, né? Tomar de conta do país, tomar o país de assalto, né? E durar por tanto tempo, né? Então, muito triste. Mas, como você colocou, eu também tenho esperança de que uma nova geração venha aí e que vai ajudar a gente a fazer essa mudança. Pois é, né, professor? E, infelizmente, eu tenho que trazer aqui uma notícia péssima, porque até mesmo entre os grupos que a gente diz que são de direita, de repente tem algumas frutas podres, né? Eu estou me referindo a 2 maus exemplos do nosso Estado, vindo de dentro do partido hoje que se encontra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Estou falando aqui do julgamento que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal, que infelizmente, eu tenho que concordar que dessa vez me parece que eles acertaram, né? Porque quem conhece o histórico, sobretudo desse personagem aqui, desse Josimar de Maranhãozinho, sabe que o cara tem um histórico muito, muito conturbado, para dizer o mínimo, né? Quem são, olha só, os deputados do PL condenados por desvios de emendas? O STF condenou os deputados Josimar de Maranhãozinho, Pastor Gil e o ex-deputado Bosco Costa por desvio de emendas parlamentares. Os parlamentares do Partido Liberal, condenados nesta terça-feira por corrupção passiva, são esses aí que a gente já citou, né? Sobretudo o Josimar de Maranhãozinho, que é quem comanda o PL hoje no Maranhão, e o Pastor Gil, né? Que, infelizmente, levando o nome de pastor, que deveria dar o exemplo, acabou caindo aí no conto do vigário do Josimar de Maranhãozinho. Então, olha só, o deputado federal Gil Denemi de Lima Souza, o pastor Gil, olha aqui, ó, pegou aqui 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 100 dias multa de um salário mínimo. O ex-deputado federal João Bosco de Costa, o Bosco Costa, pegou também 5 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 100 dias multa de 3 salários mínimos. E o Josimar de Maranhãozinho foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 300 dias multa de 3 salários mínimos. Infelizmente, o nosso Estado, mais uma vez, se tornando manchete nacional, mas pelo péssimo exemplo de quem deveria fazer a diferença, sobretudo no nosso Estado, professor, que já vem há décadas se arrastando, sendo governado por uma cambada de corruptos, que são esses esquerdistas, e aí aparece alguém se colocando como direita, que era para ser o grande diferencial. Pois é, Joel. O Maranhão só passa vergonha, né? Muito triste. Se você parar para pensar, qualquer um cidadão, né? Falando aqui do Maranhão, os maranhenses aí que nos acompanham, parem para pensar. Todos os vereadores de São Luís, da capital, por exemplo, o que eles fizeram nos últimos 4 anos? Né? A gente acabou de começar uma nova legislação, você pode já avaliar, não, professor, só dá para avaliar 1 ano e meio aí, né, mais ou menos, quase 1 ano e meio. Mas assim, avalie depois, quando passar os 4 anos. Não fizeram nada. Se você olhar para trás, os que ficaram na legislatura anterior, o que fizeram? Nada. Nada pelo povo de São Luís. E aí você vai para o interior, para todas as cidades do interior, os vereadores não fizeram nada, o legislativo. Aí você olha os nossos deputados estaduais, nada, uma vergonha, nada para o bem da população. Aí você olha para os nossos deputados federais, aí dá para avaliar agora os estaduais e federais, 4 anos, né? Estão indo agora no final do ano, completam 4 anos de mandato. Nada, nada, nada. A única coisa que esses deputados fazem, os nossos federais, senadores também a mesma coisa, né? É pegar o dinheiro de Brasília. O dinheiro que é uma vergonha para nós, um estado rico como o Maranhão, riquezas naturais, minérios, terras férteis, produtividade, água em abundância.
Nós deveríamos ser autossuficientes, produzirmos aqui nossas riquezas. É uma vergonha nós ficarmos dependendo de recursos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a única coisa que esses deputados fazem, do Nordeste inteiro é assim, e o Maranhão é um dos piores, é trazer os recursos lá, através de emendas parlamentares, distribuir para suas bases eleitorais, comprar voto e roubar. É uma vergonha, corrupção absurda, generalizada. Aí nós vamos para os prefeitos, mesma coisa. A gente viu o caso de Turilândia aqui no Maranhão, várias outras cidades, Caxias, enfim, várias outras envolvidas em escândalos de corrupção. Aí você vai para os nossos senadores, uma vergonha, não nos representam. Então, é muito vergonhoso, Joel. Agora, eu não vou entrar nem no mérito da questão. A gente sabe que esse pessoal tem culpa no cartório, como se diz, né? Não vou entrar no mérito da questão. Agora, por outro lado, Joel, pegando o país inteiro, eu queria fazer aqui algumas perguntas para a nossa audiência, né? Para você e para a nossa audiência, quem está nos assistindo. Como a gente chama? O normal é que um tribunal justo, ele condene bandidos. É o normal, tá tudo bem, tudo certo. Um tribunal, ele deve condenar corruptos, bandidos, quem comete crimes. Isso é o normal, tá tudo certo até aí. Agora, eu queria perguntar para a nossa audiência, para quem nos assiste, deixem aí nos comentários, como a gente chama um tribunal injusto, sem moral, um tribunal que também está envolvido em escândalos de corrupção, que condena pessoas inocentes, injustamente. Um tribunal injusto que condena pessoas inocentes, que faz perseguição política, que condena adversários políticos. Veja que eu não disse adversários jurídicos. Eu disse adversários políticos. Um tribunal que parece mais um partido político, que está em conluio com um partido político. Como se chama esse tipo de tribunal? Escrevam aí nos comentários. Um tribunal de exceção. Não é isso? Um tribunal de exceção. Agora eu pergunto para vocês. A pergunta foi um tribunal injusto, né, envolvido em escândalos de corrupção, que não tem moral para condenar pessoas inocentes, faz perseguição política. Isso é um tribunal de exceção. Agora, a última pergunta com relação a esse tema. Como é que se chama um tribunal injusto que condena outro, né, injusto, ou que está envolvido em escândalos de corrupção, em crimes contra o patrimônio público, que condena outros corruptos, que condena bandidos? Como é que se chama isso? Que tipo de tribunal é esse? Um tribunal do... Vocês completam. Então, eu nem estou entrando no mérito, Joel. O que nós estamos vivendo no país é um conluio entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, perseguições políticas, perseguições a jornalistas, a pessoas contra a liberdade de expressão, cancelamentos, censura que a gente está vivendo no país. E, Joel, o tribunal não tem moral para nada. Os tribunais são uma vergonha, estão sem moral. Eles próprios envolvidos em escândalos de corrupção, milionários, condenando bandidos. A gente sabe como chama um tribunal que condena... Eu vi, inclusive, aquele que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o Vorcaro, comparando esses deputados aqui do Maranhão com uma máfia italiana, na maior cara de pau. Ninguém ali tinha sequer um óleo de peroba para jogar na cara dele. Poxa, quem é você, ministro, para falar desses deputados que desviaram aí 1 milhão e um pouco, enquanto sua esposa está envolvida em um escândalo de 130 milhões? E quem é que vai fazer alguma coisa contra esses caras? Olha, se você coloca na balança os dois males, o que é mais prejudicial à sociedade? Um deputado que desvia 1 milhão ou um ministro do Supremo que deveria ser guardião da Constituição
está envolvido num escândalo de 130 bilhões. É uma coisa tão indignante que gera uma revolta quando você para para pensar, porque se você observar qualquer país sério do mundo, qualquer um, nessas circunstâncias, um ministro da Suprema Corte já estaria afastado, seja por iniciativa própria, seja por iniciativa do próprio tribunal, ou então das autoridades competentes que têm o poder para fazer o julgamento dessa pessoa, que aqui no Brasil é o nosso Senado. Mas, infelizmente, parece que não fazem isso porque tem o rabo preso. Joel, aquele negócio de cobra engolindo cobra, é bandido contra bandido. Jardel colocou aí, o tribunal, esse é o tribunal que nós temos, né? Quando bandidos julgam bandidos, né? Corruptos julgam corruptos, a gente sabe, existe um tipo de tribunal para isso. Joel, realmente é uma tristeza, né? Como eu coloquei, é o país inteiro, conluio entre os três poderes. Então, quem deveria fazer o checks and balances, né? O equilíbrio do fiscalizar, julgar o Supremo Tribunal? O Senado. Olha quem foram os dois presidentes da casa, os dois últimos presidentes. Uma vergonha, um desastre. São pessoas, não são pessoas íntegras, dignas do cargo. Não nos representa, uma vergonha. Nós estamos, Joel, no mato sem cachorro, como se dizia antigamente. É um absurdo. Não é possível que nessa próxima legislatura a gente não eleja um Senado diferente, de pessoas honestas, íntegras, que ocupem esses espaços, porque se a gente não fizer isso, os espaços vão ser ocupados por esses canalhas. São pessoas, sabe, que não merecem o nosso respeito, não nos representam, não tem condição. Aquele presidente atual não tem condição, aquela pessoa ser presidente do Senado. É uma vergonha, é um desastre. Joel, todas as nações poderosas, elas duraram, né, enquanto reinava o império das leis. Roma, Grécia e Roma foram nações poderosas enquanto existia regra, norma, lei, respeito pelas normas, pelas leis. Quando a corrupção penetrou nos lares, nas famílias, em toda a sociedade, como nós estamos vendo no Brasil. Chegou a derrocada, a decadência, a falha. É o que nós temos no Brasil hoje, é o que nós estamos vendo, o país inteiro aparelhado por essa organização, né? Crime, que dominou o país, aparelhou, só pensam em roubar. Esses caras não têm valores, não têm integridade. E aí nós estamos sendo governados por essas pessoas, por isso que eu digo, nós temos que nos levantar. Acorda, Brasil, acordar. As pessoas precisam buscar uma mudança. Pessoal, e você quer saber por que é que esses canalhas se elegem? Eu fui candidato na eleição passada, a vereador aqui na minha cidade. O problema número 1 é a venda de votos escancarada. Políticos corruptos, bandidos, se candidatam, compram votos com dinheiro nosso, dinheiro roubado, dinheiro público. Quando não é roubado, eles são financiados pelo setor privado, pelo fundão eleitoral, compram os votos, se elegem e eles perpetuam no poder. É isso que acontece. Então, assim, para a população, para quem nos assiste, nós precisamos, em 2026, começar uma campanha muito séria de combate à compra de votos. Esse é o problema número 1. É por isso que políticos corruptos são eleitos e mantêm pessoas honestas, íntegras, distantes da política. Então, a gente precisa combater isso. E pessoas honestas se candidatarem. Porque se a gente não se candidatar, a gente vai perder espaço justamente para esses bandidos que estão aí em todos os poderes, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, poder legislativo, executivo e judiciário. Pois é, principalmente no estado do Maranhão, que foi o terceiro estado na última eleição
onde o Lula teve maior votação. Primeiro parece que foi o Piauí, segundo foi a Bahia e o terceiro foi o estado do Maranhão. Aqui a situação política é precária, muito precária. Só ganha a eleição quem tem realmente muito, mas muito dinheiro para comprar voto. E não é comprar com qualquer valor, é aquele que dá o maior valor. Não é fácil. A nossa luta aqui é de desbravar o estado do Maranhão. Mas aos poucos a gente também já verifica mudanças acontecendo, né? Porque se o Lula, na eleição de 2022, ele teve 71% de votos aqui aproximadamente, agora eu estava vendo uma pesquisa que saiu semana passada mostrando que ele está com 50,3%. Olha a queda, basicamente 20 pontos percentuais essa turma da esquerda está caindo. Mostra que existe uma mudança de mentalidade e mudança de mentalidade muda a atitude das pessoas. Parece que todo mundo, de repente, resolveu acordar do sono que estava dormindo em berço esplêndido. Daí eu acredito que uma nova geração, uma nova safra de políticos pode acontecer, de eclodir aqui no Maranhão, no Nordeste, no Brasil, como a gente já vê grandes frutos, né, do movimento levantado pelo presidente Bolsonaro. Eu não me esqueço de uma foto icônica que o presidente Bolsonaro tem, ele sozinho, num dia lá dentro do Congresso Nacional, sozinho no microfone, discursando sem a presença de ninguém. Ele sozinho, ali representando esse movimento de direita, e de repente, em aproximadamente 2 décadas, a gente viu no que se transformou aquele movimento do nosso presidente Bolsonaro. Aqui no Maranhão vai acontecer o mesmo, professor. Basta que a gente não baixe a guarda, que a gente continue, persista. Mandar aqui, inclusive, agora aproveitar já para mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jardiel, né? Jardiel, lá do projeto Quarta Nobre TV. Inclusive, chamar aqui o pessoal aqui para passar lá no canal dele, no YouTube também, nas redes sociais. Procura aí Quarta Nobre TV, porque é uma das grandes lideranças que a gente tem aqui no estado, fazendo um trabalho também de produção de conteúdo, chamando a molecada nova, né, os adolescentes, os jovens, e colocando para militar em defesa dos valores conservadores, dos valores de direita. Olha, eu estou gostando, parabenizar ele aí, que o trabalho está sendo muito bem feito. É aquilo que o presidente Bolsonaro disse para a gente há muito tempo. Ele disse assim, olha, não espere que vai surgir um salvador da pátria. Não é um Bolsonaro que vai chegar com uma caneta mágica e vai assinar uma lei e do outro dia as coisas vão mudar. Não é assim. É cada cidadão brasileiro assumindo suas responsabilidades, fazendo aquilo que pode fazer pelo Brasil, trabalhando sobretudo para ocupar espaços, do menor espaço ao maior espaço. Ocupar espaço na comunicação, ocupar espaço na sala de aula, né, professor, que é muito importante, numa direção de escola, numa direção de associação de moradores, numa direção de um grupo cultural, esportivo, tudo isso é muito importante. E a gente vê, né, que ainda, embora seja muito, de maneira assim, muito tímida, mas no Maranhão está acontecendo isso com muito mais intensidade do que, por exemplo, há 5 anos atrás. Eu lembro, né? Assim que eu comecei esse canal aqui, basicamente, quem era que falava de política nas redes sociais no Maranhão? Quase ninguém, né? Então já temos um avanço, né, professor? E eu aproveito aqui que nós já passamos de 1 hora de live, né? Para você comentar esse fato aqui dessa nova direita que está surgindo no Maranhão e aproveitar também já para a gente partir para nossas considerações finais. Certo, Joel. Pois eu queria aproveitar, Joel, se você me permite também mandar um abraço para o nosso amigo Jardiel Santos, Quarta Nobre TV. Eu também sou parceiro lá, é um parceiro nosso aqui também do canal. A Quarta Nobre TV é uma parceira, eu já estive lá também fazendo vários vídeos, né? Nossa, uma parceria maravilhosa, está fazendo um trabalho brilhante no Maranhão, ajudando a conscientizar as pessoas, né? Então, um abraço aí para todo mundo do Quarta Nobre TV. Prazer enorme, né, a tê-los aqui com a gente e essa parceria, né, termos essa parceria. Joel, você tocou em algumas coisas aí interessantes, né, dessa mudança. Você citou, por exemplo, a pesquisa mostrando o Lula perdendo no Maranhão, né, caiu de 70% para aproximadamente 50% ali. Isso está mostrando, né, a mudança de mentalidade.
Se no Maranhão está assim, imagine no restante do país. Então, assim, essa eleição é certeza, não tem como. Esse pessoal já deu, já acabou. Eles estão podres, apodreceram. Você tem o Maduro na Venezuela, nós temos os podres aqui no Brasil. Esse pessoal está podre, ninguém aguenta mais, né? É um desastre, por onde passam, é destruição, roubalheira generalizada, né? Eles são como gafanhotos, são uma praga. Destroem a economia em todos os países, né, que eles vão destruir a Venezuela, destruíram a Rússia, a ex-União Soviética, destruíram a China, destruíram a Polônia, a Alemanha Oriental, a Venezuela, Cuba, por onde vão? Então, Cuba, né, Nicarágua, enfim, onde vão? Então, assim, são pragas, é um desastre, é uma praga como aquelas pragas lá do Egito, né, é destrutiva. Então, assim, estamos chegando ao fim desse pessoal, né? E aí a gente está vendo aí, né, essa mudança de mentalidade, né, positivo, vento soprando a favor da economia liberal, né? A gente está vendo as mudanças de governo na Europa, em toda a América Latina e, finalmente, até o final do ano, chegando aqui no Brasil, né? E aí, voltando para essa corrupção no Brasil, né, aqui no Maranhão, né, a gente vê essa mudança, a gente precisa mudar. Joel, é triste aqui, eu sei que em várias partes do país a gente precisa realmente ocupar os espaços, porque assim, o que eles fizeram durante esses últimos 60, e especialmente os últimos 40 anos, que eu acompanhei ali mesmo, vivenciei no Brasil isso, eu vi a fundação do PT, eu estava lá, eu vi eles, sabe, dentro da minha casa eu vi o PT sendo fundado, eu nunca fui petista, vi próximo da minha família, em vários lugares, eu vi o crescimento do PT no Brasil. E então, assim, eles aparelharam tudo, todos os espaços, diretor de escola, os professores, agentes de saúde, padres, né, a Igreja Católica, né, com a teologia da libertação, sabe, eles ocuparam as comunidades eclesiásticas, né, eclesiais de base, eles aparelharam todos, os sindicatos, enfim, eles aparelharam toda a sociedade, a mídia, né, nas universidades, os grêmios estudantis, né, os movimentos estudantis, né, e de modo que eles tomaram o país de assalto. Eles tomaram o país inteiro de assalto. Só que o tempo foi passando, eles não entregaram nada, e agora está todo mundo frustrado, todo mundo decepcionado. Eles nunca entregam nada. É só promessas vazias, promessas e mais promessas, né? Depois fazem reunião para prometer que vão prometer e nunca entregam nada. Então não tem resultados. As pessoas estão acordando através das mídias sociais, né? Programas como esse aqui que a gente está fazendo, né? Através do celular, tá trazendo conscientização para as pessoas. Então a gente espera que essa mudança continue, que essa tendência continue para a gente tornar o Brasil, o Maranhão e o mundo um lugar melhor para todos, né? Para trazer prosperidade. A gente sabe o que funciona, temos exemplos bons ao redor do mundo, temos que copiar as boas práticas, e o Brasil precisa mudar. E a gente vai fazer o que a gente puder para colaborar, contribuir para que essa mudança venha a acontecer. Joel. Olha, deixa eu agradecer aqui os nossos membros, né, que são nossos patrocinadores oficiais, uma vez que aqui a gente não tem um patrocinador, um empresário que banque o nosso trabalho, a gente não tem um político para nos bancar, e eu até digo, né, que eu não gostaria de ter um político aqui me bancando para poder controlar a minha pauta e dizer o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Eu gosto de ter mesmo essa liberdade para poder questionar, criticar, trazer minha visão. Então, quem são nossos patrocinadores são vocês que nos seguem, que deixam o like, que compartilham, que divulgam, que se inscrevem, que inclusive é de graça para você se inscrever no canal aqui embaixo, ó. De graça, você não vai pagar nada, e a sua inscrição é importante para alavancar o nosso trabalho, para que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas. E nós temos aqueles patrocinadores oficiais e fiéis, né, que são os nossos membros. Está aqui nosso patriota Marcos Lopes. Obrigado aí pela mensagem dizendo: o desgoverno cada vez indo mais para o buraco. É verdade, né? E sendo abandonado pelo povo, né? Até pelos seus eleitores de outrora aqui no Nordeste. Obrigado também, patriota Aldemir Moura, patriota Damares Lima, dizendo boa noite. Obrigadão. Deixa eu ver, cadê mais aqui? Está um pouco escuro. Patriota Francisco José Feliciano também, membro do nosso canal. Está aqui dizendo que o Flávio Bolsonaro
é só subindo e não para de subir. Espero que seja assim até o dia da nossa eleição para a gente comemorar. Eu estou ansioso, eu acredito que vai ser uma comemoração muito maior do que a última comemoração que eu vi de um título de Copa do Mundo da seleção brasileira, né? Que foi na época do Penta, e aquela comemoração toda. Eu acho que quando o Flávio ganhar essa eleição, que ele der indulto para o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Brasil vai voltar a sorrir, a ter alegria, se pacificar, ter a esperança de que a gente ainda pode viver um futuro aí bem próximo no nosso país, com prosperidade. Agradecer também aqui o pessoal que colabora com a gente através do nosso Pix, está bem aqui embaixo, o patriota Edilson Rodrigues Dantas, sempre nos ajuda, muito obrigado por mais essa colaboração. Também nosso patriota Flaviano Emídio dos Santos, muito obrigado também pela sua colaboração. E o nosso patriota Armando Jorge Pacheco, que está sempre aqui com a gente também, de vez em quando manda uma mensagem lá no WhatsApp, a gente conversa. Muito obrigado aí a todos vocês. E quem sentir no coração que o nosso trabalho aqui é de verdade, que a gente não está aqui fingindo, que a gente não está fazendo um teatro, nós não somos aqui marionetes de ninguém, na realidade nós falamos das nossas convicções, é a nossa leitura de realidade, é aquilo que a gente acredita de fato que precisa ser feito. Se você acredita no nosso trabalho, se você quiser nos ajudar, porque eu não pretendo ficar fazendo só isso aqui, gente. Eu quero fazer muito mais para cooperar com o nosso país, com a mudança que está acontecendo. Agora, só que a gente sabe, né, que mudança precisa necessariamente de muito investimento financeiro, capital humano, é uma série de coisas que vão se somando para fazer essa mudança realmente acontecer. Tarde da noite, 23 horas e 53 minutos. Obrigadão mais uma vez, professor Carlos Lairon, e boa noite a todos. Tá aberto para mim, Joel? Fechou? Pode falar, pode falar. Ah, sim. Então, é isso. Também queria agradecer aí todo mundo. Tá aberto ainda para o geral, né? Sim, sim. Ah, certo. Então, queria mais uma vez, viu, Joel, agradecer pela oportunidade. Sempre um prazer imenso estar aqui nas terças-feiras com você, batendo esse papo legal, falando desses vários problemas, né, que o país enfrenta, compartilhando nossas opiniões, informações com a nossa audiência. Queria agradecer todo mundo aí que segue o canal, que nos acompanha, que está comentando, né, compartilhando. Dizer que é sempre um prazer enorme, a gente faz isso de coração. Eu fico muito feliz de estar aqui e poder conversar com nossos colegas patriotas brasileiros, pessoas de bem que querem tornar o Brasil, o mundo, né, um lugar, e o mundo um lugar melhor. Infelizmente, nós temos uma metade do país que foi ludibriada, enganada, são pessoas ingênuas, inocentes, né, que foram enganadas por essa esquerda, eles foram doutrinados e eles realmente eles nem conseguem entender, eles foram tão enganados, tão doutrinados, que eles não conseguem enxergar, né, que estão sendo dominadas, né, ludibriadas pelo mal, por pessoas muito maldosas, né? Então, nessa esquerda, você tem vários tipos de pessoas lá, né? Você pode dividir em 3, 4, 5 categorias diferentes, mas você tem os pensadores, os realmente maldosos, as pessoas que fazem o mal mesmo, que são os ideólogos, os pensadores, né, os mastermind, né, que desenham o modelo de governança deles. Aí você tem os operadores, aqueles que operam prática, né, os doutrinadores, aí você vai, né, chegando nos professores, nas universidades, nas escolas, a mídia, os jornalistas, né, e essas pessoas são pagas para fazer esse trabalho. E aí eles aparelharam tudo, né, todas as instituições, né, ocuparam todos os espaços, as, né, categorias de as classes, né, representantes, e pegaram pessoas inocentes, como nossos avós, mães, tios, tias, vizinhos, pessoas sem nenhuma maldade, que votam nesse pessoal sem saber, inocentes, são pessoas boas, ingênuas, né, que são utilizadas, usadas como massa de manobra para essa esquerda tocar o terror no país, né, a fazer essa maldade, destruir a nossa economia, né, um país tão próspero, tão rico que poderia ser, né, como o Joel colocou mais cedo, né, pensou o Brasil ainda com Bolsonaro, Paulo Guedes, esses últimos 4 anos,
nós estaríamos subindo sempre, né? Como você falou aí do Flávio, Joel, a gente estaria subindo sempre, né? Crescendo a economia, nós já seríamos muito provavelmente a 6ª maior economia do planeta, desenvolvida, né? Com educação, com saúde de qualidade, saneamento básico, que é o que a gente precisa. Então, a gente precisa dessa mudança de mentalidade, da oportunidade, pessoas boas se candidatarem para que a gente possa exercer esse direito, né, de fazer o bem pelas pessoas e tornar o Brasil e o mundo um lugar melhor. Então, estou muito otimista, espero que esse ano a gente, né, se conscientize mais pessoas, e todos vocês que estão aí, não esperem somente por nós aqui, que a gente faça a nossa parte, mas cabe a cada um de vocês que nos assistem, que compartilhem essas ideias, que conversem com as pessoas ao seu redor, que tentem mudar, conscientizar as pessoas, para que a gente possa transformar o Brasil num lugar melhor. Então, mais uma vez, Joel, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que nos assiste, sempre um prazer enorme, estarei sempre à disposição, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, sempre às terças-feiras, nesse horário. Sigam aí o professor Carlos Lyron, tudo junto, né? @professor Carlos Lyron, minhas redes sociais. Vai ser sempre um prazer, a gente vai estar postando outros vídeos lá também, e será sempre um prazer. Joel, se deixar a gente conversa a noite toda, eu gosto de fazer isso, somos professores, então vou parar por aqui, mas estou muito feliz, um prazer enorme. Muito obrigado. É isso aí, mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, e aí a gente volta na próxima terça-feira, né? Nosso próximo encontro já está agendado. Tchau, tchau, pessoal.